Olá, rica noite para você. Tô aqui muito feliz, fazendo as malas para a viagem para a Bienal do Livro de São Paulo, levar meu livro Florescer Metafísico por 3 dias para a Terra da Garoa, mas que não vai estar garoando quando a gente chegar lá. E vai ser legal porque vai eu e o marido, vou reencontrar amigos também, vai ser bem bacana. E eu posso dizer que é uma imensa alegria estar aqui hoje. Hoje eu quero falar um pouco das cobranças de si e dos outros, como elas se interrelacionam e como isso vem de que chakra em desarmonia. E mais, vai ter sequência de FT, como a gente sempre faz, né? Para resultados. Só vou abrir aqui para ver se tá ao vivo. Tá ao vivo. Tô no Instagram e tô no YouTube. Uma imensa alegria poder estar aqui, trocar informações, ajudar você que tá chegando aí na live. E compartilhem essa live com os amigos, com os conhecidos, porque é o momento de vocês terem a oportunidade de também fazer um bem para outras pessoas. Então, como é que passar essa semana? Espero que tenham passado bem, que tenham curtido, que tenham aproveitado. Eu agora e o marido estamos eu só penso em São Paulo, a Bienal, aquele lugar gigante. Estava fazendo hoje os últimos pacotes. Inês, rica noite para você, seja bem-vinda. E hoje eu estou aqui para falar de cobranças, a questão de quanto a gente cobra dos outros, resultados, mudanças, variações, evolução, crescimento. Adriane, rica noite para você, seja bem-vinda. Muito contente que vocês estão chegando, já vão compartilhando a live. E eu tenho falado nessas últimas semanas a respeito de chakras. Falei do chakra básico, tá lá no meu canal do YouTube. Também tive uma live só de avaliação do chakra sacral, que é o segundo chakra. E a live da semana passada era uma inter-relação entre o chakra básico e que também pode aparecer no chakra sacral, a questão das rejeições a comportamentos e o que isso nos leva, né? E hoje eu quero falar um pouco das cobranças, onde estão, em que chakra está desarmonizado com a história da cobrança sem planejamento, tá? E como a gente pode reverter esses quadros. A EFT está aí para nos ajudar a ter outros resultados, né? O que me deixa muito feliz. Eu mesmo, particularmente, uso tudo que eu ensino aqui para vocês já há 12 anos dentro desses métodos de chakras, mas eu comecei a usar EFT já tem 14 anos. Meu blog fez aniversário, eu não fiz nenhuma festinha de comemoração, porque eu estava bem no meio da Feira do Livro de Santa Maria, e que também foi muito legal, revi alguns conhecidos, fiz novas amizades, e quem depois quiser ver, né, como é que foi tudo por lá, segundo meus olhos, é só ir no meu Insta, Nara Muller EFT, Nara Muller com 2 L's EFT, tem uma parte no YouTube também, e posso dizer assim que o meu blog fez então 14 anos, lá eu registro muitas das coisas que eu já entendi a respeito da vida. Tem muitos presentes, sequências de AFT gratuitas, tem muito material em texto, em áudio, em vídeo, tem material, técnica da AFT na forma de lista de exercícios. Aí tem muito registro das minhas viagens, tem muito material no meu blog desde 2010. 2010 eu comecei a escrever como uma decisão, criei o blog, né, Viva o que você é, como uma decisão de quem estiver gostando do que eu tenho para oferecer, que me siga, e quem não estiver, então, não tem obrigação nenhuma, né, mas eu criei o blog para poder postar exatamente o que eu penso, como eu penso, e como as pessoas podem modificar a vida delas com as dicas que eu deixo por lá, né? Como eu já modifiquei a minha vida. Então, assim,
é importante vocês compartilharem. Nós vamos falar de cobranças, ela é ligada aos medos. Poxa, tudo é ligado aos medos, sim. O chakra básico é a fundação. E ele quando está em desarmonia, está regido pelos medos, ok? A maioria das pessoas do planeta ainda está regida pelos medos. Precisa fazer para ontem um trabalho de chakra básico, um trabalho de remoção dos medos. E lá no meu canal do YouTube, para fazer a avaliação do chakra básico, para ver em qual das 6 perguntas, ou até em mais de uma pergunta, tem questões não resolvidas com o chakra básico. E aí precisa fazer sequências de EFT específicas, dependendo das perguntas que foram respondidas com a nota 10 ou 8. 5 ainda tem um certo nível de desarmonia, o chakra básico, ok? Quando ele vai caindo para 4, 3, 2, 1 e 0, a intensidade, quanto é verdadeira aquela pergunta da avaliação, é interessante então mudar para outro aspecto, para ver se não tem outras coisas lá escondidas. O ser humano vive sob o domínio do medo ainda, e nesse domínio do medo tem o medo individual e o medo coletivo. O pessoal não gosta muito de falar dessa coisa do medo coletivo, mas isso me lembra bem direitinho a primeira vez que eu fui à Índia. Encontrei na época, ele era meu namorado, hoje é meu marido. E a primeira vez que eu fui à Índia, eu entrei assim no primeiro dia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu disse pro Ashish assim, que sensação, que medo, que pressão, né, que existe no país de medo, tem uma pressão no ar. E ele diz assim, como tu sabe, porque aqui os estudantes só pode fazer concurso até os 30 anos, muitos até os 25, dependendo do concurso. Então, assim, tem muito medo de não conseguir se colocar financeiramente num cargo bom, né? Que a pessoa trabalhe e não precisa se preocupar com dinheiro. E existe todo esse medo aí nas pessoas. Aí fiquei pensando, puxa, esse é um medo coletivo, né? São muitas pessoas, lá é 1 bilhão, se eu não me engano é 1 bilhão e 700 milhões já. Eles são mais que a população da China agora. E aí tem toda essa pressão. Fabiana, rica noite para você, seja bem-vinda. Então tem muito disso, né? O medo individual, e claro, esse medo individual alimenta o medo coletivo, mas às vezes a gente vai para um lugar e sente aquela pressão, né? E o bom é quando você sabe distinguir se é seu ou é de outras pessoas, tá? Então quando a gente tá com o chakra básico equilibrado, harmonizado, fica fácil perceber isso. E aí eu tava falando, por que se cobra tanto dos outros e por que a gente cobra da gente mesmo, e principalmente sem estratégia de resultados? É sempre eu deveria já ter mudado, eu deveria já estar no outro nível. Essas são frases muito comuns do quarto chakra, chakra cardíaco, quando está desarmonizado. Eu deveria já ter mudado, eu já deveria estar no outro nível, eu deveria ser mais espiritual, eu deveria ser mais comprometido, eu deveria ser mais avançado, eu deveria já ter entendido no que ia dar. Tudo isso são afirmações do quarto chakra. E aí no chakra básico é o medo de fracassar, ok? Então o chakra básico, ele pode interferir lá no cardíaco, quando ele não está harmonizado. E aí esses medos se transformarem em julgamento para a gente não passar vergonha de novo, para não sentir, não estar em estado de vexame, né? Não se sentir um papelão, aí é segundo chakra. Então ele recebe a interferência, o chakra cardíaco recebe interferência dos 3 primeiros chakras, e essa interferência, ela é positiva ou nociva conforme estão os 3 primeiros chakras.
A questão toda dessa cobrança ou autocobrança, cobrança de outros, sem planejamento, sem uma estratégia de mudança, sem uma estratégia para resultados, tem algumas coisas escondidas aí, né? Muitas vezes a gente está se cobrando, não consegue resultado, e aí começa a cobrar dos outros. E de nós cobramos 3 vezes mais, porque a gente está dentro da gente, a gente sabe como a gente conhece nossos detalhes, a gente conhece as nossas artimanhas de realização, de resultados. E aí, como a gente não consegue fazer que a gente se movimente com esse estilo que não funciona, mas a gente mantém, porque muitas vezes é assim na nossa tribo de origem. Aí tô lá no chakra básico de novo. E a tribo de origem tem isso das cobranças sem estratégia para resultados, né? Muitas vezes a gente, por rejeitar tanto, que é o que eu falei a live passada, né? Rejeitar tantos comportamentos, o nosso foco tá nessa rejeição e é de comportamentos, é óbvio, né? E é por isso que a gente vai repetir esses comportamentos, que é onde está o nosso foco. Então, assim, isso já dizia o Gasparetto, quanto mais a pessoa tem medo de um determinado comportamento, ela já tem o comportamento e rejeita profundamente. Essa rejeição é conflito. Vocês têm que ver a live da semana passada, que eu falei justamente sobre rejeição às atitudes. Então, assim, os assuntos parecem todos interligados, sim, eles são. A gente só separa para poder estudar um pouco melhor, separa um chakra do outro, depois tem os eventos, são transição entre os chakras, mas tudo tem com uma fundação, ou seja, um chakra básico que não está harmonizado, que não está no seu centro, que não está nem sensoriado ele está, né? Não se sabe exatamente no que ele está bloqueado, no que ele está trancado, né? E quando a gente normalmente diz assim, eu me sinto trancado, né? Eu me sinto estagnado, é reflexo solar, é terceiro chakra, né? Às vezes é medo de ser visto, aí estou lá no primeiro chakra de novo. Medo de ser criticado, é o verdadeiro que os outros vão pensar. E muitas vezes não mereço, ok? De novo, é uma forma de julgamento entre o terceiro e quarto chakra. E porque aí o que eu vou fazer? Me impedir de ser visto, me impedir de aparecer. Para quem trabalha com terapias, é péssimo você ter medo de aparecer. Porque às vezes pode ser que não seja seguro, já levou alguma paulada, né? Nos relacionamentos de início, e aí quando chega no momento de novo ser exposto, ser visto, ser ouvido, vai ter essa sensação que não dá. Outra coisa é a história de receber elogios, receber presentes, se sentir aberto para isso, né? Até para os presentes mais interessantes e gratuitos do universo, como eu aceito nutrição do universo, eu aceito os presentes que a vida tem para me dar, né? Tudo tem ligação com os medos. Se a pessoa tem uma certa resistência, se sente desconfortável a receber esses presentes da vida. Outro dia eu vou fazer uma live só do terceiro e uma live só do quarto chakra, separados, mas eu tô falando aqui que o início de tudo é o medo. Medo da exposição, medo de ser massacrado, medo de não se sentir suportado, medo de ser visto e ser criticado, tá? Então aí, para não ser criticado, a gente já vai se criticando para ver se muda, mas criticar não muda ninguém, ok? Então, quando tu vai lá e critica uma outra pessoa, diz para ela, faz uma cobrança, né? Já era para ter feito isso, era para ter mudado tal coisa, saído dessa característica, já era para estar num outro resultado financeiro, profissional, educacional, que as cobranças, né? Olha, eu vou falar um pouquinho das cobranças. Que tá solteiro? A cobrança é por trás
né? Casar. Vamos começar com um namorado. Aí tem o namorado, quando vai casar? Tem o casamento, já tá casado, quando vem o primeiro filho? Depois, quando vem o segundo filho? É sempre as cobranças, tá? E isso não é somente por serem padrões sociais, é por serem decretos, né? Serem cobranças, tá? De dizer que isso aprimora, né? Mas o que aprimora o ser humano? Quando o ser humano se abre para se aprimorar. Conheço muitas pessoas que, mesmo tendo passado pela experiência de casamento, paternidade, maternidade, foram ficando piores. Na verdade, elas foram revelando seu lado pior, tá? E isso faz com que tenha muitos medos, né? Quanto mais a pessoa fica feroz, quanto mais a pessoa fica desestabilizada, ela tá trancando algum lado dela para não parecer ridícula, para medo de parecer ridícula, medo de parecer desequilibrada, medo de parecer carente, segundo chakra. Medo de ser criticado, medo de ser punido, medo de ser puxado o tapete. Então, o primeiro chakra, ele tem esse estabelecimento ligado aos medos, porque o medo é a parte de sobrevivência, e a sobrevivência é ligada ao corpo, tá? Então, todos esses medos aí, vai se criar padrões de cobrança, padrões de vigilância, né? Que fazem com que a pessoa nunca possa relaxar. Ela sempre parece estar com os olhos esbugalhados, assim, com medo de algo, tá? A ansiedade também é ligada ao chakra básico, problemas das pernas, joelhos, tudo é ligado ao chakra básico e que pode refletir em outros chakras também, mas é uma questão assim de trabalhar esses medos, fazer ter com todos esses medos, que eles zerem até que zerem, sejam persistentes em vocês. Se vocês não forem persistentes em vocês, não dá para cobrar outras pessoas para persistirem com vocês, né? Se a gente não usa coragem, como é que a gente tem o direito de cobrar que os outros usem a coragem? Seja que a gente costuma dizer, sejam corajosos, né? Então, assim, se não existe em si esse perfil praticado, como eu vi no filme esses dias, eu tô vendo a série Os Anéis de Poder, segunda temporada, e aí um dos mocinhos estava explicando pro maior vilão, sem saber que ele era o maior vilão, o Sauron, que para a gente desenvolver uma qualidade, a gente todo dia tem a oportunidade de escolher pelo lado bom. Sempre vão existir dois lados, aí a gente escolhe pelo lado bom, a gente pensa e escolhe, a gente pensa e escolhe, pensa e escolhe, até que vira hábito, até que vira da natureza do ser. Então, assim, quem quiser ver, eu sei que tem muita matança, tem muito, é um filme bem, é uma série bem, que ele puxa pela, mas são tudo personagens, né? Os elfos não existem, os orcs não existem, pelo menos aqui no plano físico não existem, mas tem muito de informação a respeito da gestão de si mesmo. Eu recomendo que vocês assistam, tá muito interessante, né? Na primeira temporada, a elfa Galadriel é a que ela persegue o Sauron por mais de 300 anos, passa por uma guerra e não consegue encontrá-lo, né? E até o irmão dela morre por isso. E ela tem essa coisa que ela tenta caçar o Sauron de uma maneira muito determinada, muito predestinada, muito assim focada. E aí aparece aquela dúvida, né? Será que esse foco não é uma maneira de não se ver? Não se permitir outras experiências, essa determinação num único objetivo, como se não existisse mais nada na vida,
tá? Não existe mais nada. Se aquilo não der certo, eu sou um fracasso. Eu jogo todos os meus dados numa única coisa. E aí, se aquilo não der certo, eu fico infeliz. É que eu aposto todas as minhas fichas, tá? E aí, o que acontece? Eti, como vai você? Rica noite, seja bem-vinda. Era o medo de fracassar na caçada do assassino do irmão. Okay? Ela assumiu aquela guerra que não era dela, para vingar o assassino do irmão, a morte do irmão, né? Pelo assassino Sauron. E o Sauron, ele é um elfo também, mas que ele curte o controle. Né? Ele quer controlar pessoas, ele quer controlar parte do planeta, ele quer. É só isso que ele quer. Dominar. Ele tá dominado, tá tudo dominado. É. E a segunda temporada tá muito boa. Ela começou semana passada, mas já teve 3 episódios liberados. E nesta quarta-feira, calma aí, ela começou no 29, 30, 31 na quinta. Na quinta já se libera o próximo episódio da temporada, né? Eu acredito que deve ter uns 8 episódios. E aí a gente espera mais quase 2 anos para ver mais da série. Uma série muito bem elaborada cinematograficamente, né? Então é uma coisa assim bacana de se assistir. Sawyer Freire, rica noite para você, seja bem-vinda. Então eu tô falando aqui, cure seus medos. Como é que a gente faz para curar os medos? A gente bota foco e EFT. Foco e EFT, tu cura todos os medos, porque daí vai aparecer uma estratégia, pelo menos uma. Aquele medo não se confirma. Por exemplo, quando a pessoa tem medo de... Eu tive uma conhecida, porque agora não tenho mais contato com ela, mas ela ainda tá viva. E ela fez um monte de viagens, perdeu bagagem um monte de vezes. E eu pensei assim, puxa, já fui 14 vezes para a Índia, nunca perdi bagagem. E uma das vezes quis abrir a minha mala para saber que eu tinha deixado um colar que eu tinha ganhado de presente, mas era um colar de bijuteria, né? Mas eles viram a marca metálica, acharam que era o ouro. Eles abriram para ver o que era. Eles deixaram lá dentro, porque para eles não valia nada, né? E mesmo abrindo, nunca perdi mala. Então, assim, qual é a diferença? A pessoa tem um grande medo. Eu estava explicando isso outro dia para o marido. Se a gente tem um grande medo, mas não tem uma estratégia, né? Só fica focado no medo, aquilo vai acontecer. O seu foco no medo, na questão, é que vai fazer que aquilo aconteça. Me lembro no meu concurso, que eu já contei milhares de vezes para o meu marido também. Eu fiz um concurso para ser professora, um cargo que eu já tenho há 26 anos, mas na época era 30 anos atrás, e aí eu tinha medo que caísse no meu sorteio, porque eu tinha passado na prova teórica, agora eu tinha que passar na aula de 30 minutos, era o próximo estágio, né? E aí eu tinha um medo do capítulo 10. O capítulo 10 tinha pouco na época não tinha internet, né? Tinha pouco livro, 1994, tinha pouco livro na biblioteca, quase ninguém entendia daquele assunto, tá? Então eu tinha 24 horas para preparar uma aula e eu tinha um monte de medo que aquele capítulo me caísse, justamente aquele que eu não sabia nada. Aí cheguei no dia seguinte lá pro sorteio. E aí a moça botou o globo, eu já fiquei com os olhos regalados. Ai, meu Deus, se cai aquele ponto 10, tô perdida. Ela girou a roleta. E que ponto caiu? O ponto 10. Claro que depois que caiu o ponto 10, eu fui organizar o material que eu tinha. E como a aula era só um fragmento de 30 minutos,
do conteúdo, não precisava ser uma aula com todas as partes, início, meio e fim, começar o capítulo, terminar o capítulo, não precisava tudo isso, eu poderia pegar o fragmento que eu mais soubesse e montar a aula, foi o que eu fiz, mas eu tinha um livro com um trecho lá, que eu fiz render 30 minutos. Eu tirei o 4º lugar, e quando faltavam 2 meses para terminar a prorrogação do meu concurso, eu fui chamada. Então, não é que eu não tivesse como preparar aquela aula, mas era o assunto que eu menos queria. Em vez de focar nos outros assuntos que eram legais, que eram interessantes, que eram bons, que eu tinha base, que eu tinha material para preparar, eu foquei no quê? No difícil, na falta, no medo. E o medo se concretizou, ok? Não foi o meu fracasso, eu fui chamada no final das contas, né? Eu fiz o concurso em 94, fui chamada em 98. E eu tô nessa instituição já há 26 anos. Mas o bacana é a gente perceber onde está o nosso foco e o nosso resultado. Se eu tô com foco no medo, é aquilo que vai acontecer. E foi isso que eu expliquei pro meu marido. Olha, se a gente tá com foco no medo, o que a gente pode fazer então para evitar esse medo, né? E se o medo ele tá ali presente, cria-se uma estratégia. Então, como é que eu vou fazer para não precisar passar por isso? Ou então ter o resultado positivo que eu estou procurando? Sair do domínio do medo. Sair da energia paralisante do medo. Sair da energia dominadora do medo para ser aquele que se liberta para realizar. Para pegar a energia do 2º chakra e se expor a ser visto. 3º chakra. E no 4º chakra, menos críticas, né? Menos autocríticas. Não é criticando que a gente vai consertar os nossos medos. Não é torturando com críticas, cobranças que a gente vai ajeitar o que não tá ok, o que não tá equilibrado em nós, ou o que a gente acha que deveria já ser diferente e ainda não é. E aí a notícia que eu dei dar para vocês, se não tá diferente é porque ainda não tá pronto. E aí sim criar uma estratégia, ok. Sem brigas, sem forçar, vamos experimentar. Eu escolho experimentar, eu escolho aceitar o bem do universo, apesar do meu lado luz e o meu lado sombra, eu aceito a nutrição que o universo tem para mim, na forma de amigos, na forma de dinheiro, na forma de saúde. E as minhas mãozinhas estão fazendo assim, que é apegar, né? Aceitar pegar isso, aceitar abraçar, aceitar se empoderar disso. Então, quando alguém chega e diz assim, eu tô fazendo de tudo para mudar um comportamento, já sabe que ela tá na zona de conflito. Quando ela enfatiza o de tudo, será? Será que esse tudo é o todo? Que é primeiro fazer as pazes consigo, apesar dos altos e baixos, apesar dos lados incríveis e os lados não tão incríveis. Quem ver Divertidamente 2 vai perceber isso, que a menina entra na adolescência, ela começa a querer agradar, a ansiedade, né, começa a querer agradar, e aí as coisas saem de controle, né? Ela começa a se virar para agradar, sendo que ela era amada por pai e mãe, né? Sendo que ela tinha relações com pai e mãe, ela queria então, a nova tribo ela queria agradar, porque ela mudou de cidade, foi para um outro colégio, ela queria agradar. E é isso aí mesmo, exercício, agradar, ser aceito, ser aceita. O exercício é se perceber primeiro onde está e ser aquele que não se julga por isso.
Cada um tá fazendo o que pode, inclusive nós. Ai, a pessoa não me valoriza. Tu tá te valorizando? E pelo menos validando tudo que tu é? Não precisa ficar em cima do pedestal. Mas você é o que pode ser. Então, quando a pessoa vem e diz assim, eu não sei se vai dar, eu não sei se vou conseguir, eu não sei se tenho direito a conseguir, eu não sei se tenho capacidade de conseguir, é o meio do fracasso. Estamos lá de novo no chakra básico. Eu não posso fracassar. E aí o Thomas Edison, que todo mundo fala essa história do Thomas Edison, né? Mas isso é bem interessante, simples e interessante. Foram entrevistar o Thomas Edison, que tinha criado a lâmpada, e aí o entrevistador disse assim, não sei se é entrevistador ou entrevistadora, mas a pessoa que foi entrevistar disse o seguinte, não ficou, como tu te sentiu fracassando 99 mil vezes até conseguir criar a lâmpada? Aí disse assim, eu já sei 99 maneiras que não funcionam. Então, assim, é validar seus processos, valide-se. Tá? Seja aquele que se aceita no total. Imagine, ele encurtou o caminho de quantas pessoas pela persistência dele, o uso da persistência. Falei do uso da coragem, uso da persistência, tá? O uso do planejamento, o uso do foco, da determinação. Que eu estou querendo dizer que todas as características já estão aí com você. E o que eu faço então? Se dá a chance. Seja aquele que persiste em você. Tem que persistir no quê? Na limpeza dos medos, na limpeza das crenças limitantes, na limpeza dos traumas. Não consegue fazer sozinho, vem para um atendimento individual. Eu tenho medo de errar na autoaplicação da EFT. Toda EFT dá resultado. Eu tenho medo de não dar certo, medo que não funcione, medo que não seja o suficiente as sequências feitas. Para isso tem a escala SUD, que é a escala de notas, cada início e final de sequência de EFT, de 0 a 10, quanto é verdadeiro aquilo ali. Quanto é verdadeira emoção, quanto é verdadeiro medo, quanto é verdadeira imagem relacionada com medo. E aí isso faz com que as pessoas comecem a se autoanalisarem nos seus processos, tomarem as rédeas da sua vida. Tomar a rédea da sua vida é importante, não é que tu vai sair, não, eu só vou se for pela direita. Não, tu vai começar a tomar decisões de forma pensada, escolhendo os trajetos. Outro dia eu falei para uma cliente, ei, como é que tá a tua autoaplicação de EFT? Depois que eu fiz não sei o quê, e eu não sei das contas, eu não tô mais conseguindo EFT. Aí eu primeiro disse assim para ela, ok, retoma quando tu puder, mas lembra que você é que quer o resultado. E aí eu te dei um planejamento para esse resultado. Quando tá procrastinando, terceiro chakra. Deixando para depois, terceiro chakra. Se enrolando para fazer, terceiro chakra. É a pessoa que não gosta de dopamina. Não gosta daquela sensação, yes, consegui. Rica noite. E aí, consegui. Não dá uma sensação boa? Concluí essa etapa. Fiz meu planejamento e atingi. Então significa que eu posso mais. Não é uma sensação boa? Não é uma sensação
que te traz a leveza da realização. Planejar, planejar, aplicar o planejamento, revisar os resultados, obter resultados, revisar esses resultados, adaptar o planejamento para voltar a fazer tudo de novo. É sempre o mesmo ciclo. JJ Ricardo sai e volta, porque aqui tá tudo normal. Então, se a pessoa acha que ela não tem condições, ou pode me ver lá no Instagram, tá? Talvez esteja sem áudio para você. Deixa eu botar aqui. Então, quando as pessoas querem resultados, elas vão ter que fazer por elas. Não existe essa de ficar só ali batendo, te move, te move. Aí o corpo só se encolhe. E na verdade a pergunta é como, né? Teu corpo tá dizendo, tá? Não sei o que fazer. Então aí a importância de trabalhar essas questões pessoais, de trabalhar a autopercepção, de trabalhar a mudança de resultados. Ter um planejamento, ter folga para planejar. Aí eu tenho 2 minutos para fazer isso. Aí tu não consegue fazer em 2 minutos porque tranca a internet, porque o aplicativo congela. Aí você fica sem fazer. Ok, mas em algum outro momento você vai tentar de novo. Aí eu só tinha esses 2 minutos para fazer e o resto do tempo tá fazendo o quê? Então vai ser obrigado a agendar mais tarde. Ok? Quando você vai estar um pouco mais... minha vida é muito corrida, só dava para fazer naquela hora. Talvez tenha que adaptar um tempo para isso, né? No próximo dia ou no próximo horário, ser a prioridade aquele item. Então, eu vou fazer uma sequência de EFT para que a gente possa se abrir para aceitar coisas bacanas, apesar de tanto auto-julgamento, de tanta cobrança, de tanta perspectiva negativa ao próprio respeito, de tantas crenças limitantes de si mesmo, de tantos medos, de tantas sensações de vergonha, de culpa, de arrependimento, de vergonha, que nem eu falei antes, de vexame. Você é aquele que se dá amor apesar das circunstâncias. Isso que é amor incondicional. Quer amor incondicional? Mesmo que eu tenha esse defeito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha este medo X, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que minha vida parece que está estagnada, eu estou me auto-sabotando, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não seja o que eu esperava de mim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda me compare com outras pessoas e me sinto triste porque eu nunca atinjo o objetivo delas, eu me aceito profundo e completamente. Eu valido a minha experiência. Eu tô comigo e não abro. Eu sou aquele que se aceita mesmo assim. E por causa disso, aceito o que vem do universo, as mãozinhas abraçando o que vem do universo. Eu aceito toda a nutrição do universo na forma de
Aí você pode definir em que forma? Na forma de amor, na forma de cuidado, na forma de realização, na forma de suprimento, na forma de prosperidade. O universo me nutre e eu aceito. Eu e o universo somos um. E essa energia circula entre nós. Então vamos lá, vamos fazer um pouco de EFT ligado a esses assuntos. Respira fundo, solta. Então vamos lá. Mesmo que eu não seja o que eu esperava de mim, e os outros também não, eu escolho me aceitar mesmo assim. Mesmo que eu não seja aquilo que eu esperava de mim, eu simplesmente aceito o suprimento do universo. Aceito o que a vida tem para mim. Me abro para receber o que a vida tem para mim. Eu escolho me validar mesmo assim. Mesmo que eu me olhe no espelho e ainda me critique muito, por ter muitas culpas, medos, inseguranças, instabilidades e sensações de desconexão, eu aceito o que o universo tem para mim. A nutrição que o universo pode me dar, eu aceito. Topo da cabeça. Sou um ser cheio de luz e sombras. Não evoluí quanto eu poderia. Sempre com medo de fracasso. Ainda com medo da vergonha. Medo de errar de novo. Medo de não estar no caminho. Medo de desperdiçar a existência. Medo em cima de medo. Medo suportando medo. Mesmo com todos esses medos, eu aceito que a vida tem de bom para mim. Mesmo sentindo medos variados, que me deixam parada, eu me aceito profundo e completamente. E começo a dar uma chance para a nutrição do universo vir a mim com facilidade e leveza. Abraço o suprimento do universo. Além de aceitar, eu absorvo o suprimento do universo. Eu aprecio o momento apesar dos meus defeitos. Eu me permito relaxar e viver o suprimento do universo. E tudo que esse suprimento pode trazer para mim. Cobranças sem planejamento não levam a nada. Aceitação é o caminho. Eu me aceito profundo e completamente, então. Mesmo que eu não consiga me aceitar, eu me aprecio mesmo assim. Mesmo que eu não esteja 100% do meu lado,
Eu escolho perceber que bem e mal eu posso escolher tentar. Um dia por vez, na trajetória da vida. Escolhas e replanejamentos, escolhas e replanejamentos. Respira fundo e solta. E eu gosto muito de pensar que já teve bastante gente que rejeitou a gente. Que adianta a gente continuar fazendo a mesma estratégia que não deu certo? Cuide-se, ame-se, aceite-se. O lado luz e o lado sombra. Seja aquele que se abraça integralmente. E principalmente por causa disso começa a se abrir para receber. Ah, eu não modifiquei quanto eu poderia, mas eu mereço uma sombrinha, um tempo da cobrança. Eu mereço uma distância da cobrança. E claro, às vezes vai precisar fazer EFT para quem foi a pessoa que mais lhe criticou, lhe cobrou. Que você às vezes passou a vida inteira tentando mostrar o seu valor. Né? Às vezes é alguém da família, então é chakra básico, às vezes é alguém do nosso círculo de relações que não é pai e mãe, mas a gente quis mostrar que tinha valor por algum motivo, que é ainda lutando para se sentir reconhecido. Então, a importância da gente entrar nesse nível de percepção de si. Aí tem pavor ao defeito X que eu tenho. Abraça. Se tenho alguma coisa considerada defeito, é só um ponto de vista, é só a adaptação do método. É só uma maneira diferente de usar a característica. Escolhe usar a característica de outra maneira, não repudia. Isso é segundo chakra. Raiva de si porque não muda. Segundo chakra. Me sinto vitimado por mim mesmo. Isso também é segundo chakra. Me sinto criticado por mim mesma. Está refletindo lá no quarto chakra. Ok? Nível elevado de exigência não leva a nada. Só se tiver uma estratégia. Para mim, a exigência sem estratégia não tem valor nenhum. Eu já cansei de conversar com as pessoas e dar estratégia para elas e dizer assim, olha, uma coisa que funciona é fazer isso. Ai, mas eu não quero fazer. Então tá, mas encontra uma estratégia então. Essa maneira que está sendo feita não funciona. Ah, mas eu não quero fazer nada. Pois é, tá perdendo oportunidades. Hortelina Ricarte. Seja bem-vinda. Então, eu agradeço a presença de todos. Quero desejar uma excelente noite, um bom descanso. Depois vão acompanhando pelo Insta, pelo YouTube as novidades da Bienal do Livro. Vou estar nessa sexta, sábado e domingo por lá. É uma muvuca. Já não tem mais ingressos para o 7 de setembro, que é um dia que é feriado, e o pessoal já comprou antecipado. Então, para não dar muito engarrafamento, lá tem só 43 mil vagas de estacionamento. Né? Eles já venderam a cota de ingressos para o dia 7 de setembro. Então, tem ingressos na sexta e ingressos no domingo. Então, quem quer ir no sábado já não vai conseguir. Eti, querida, rica noite para você. Mas ainda pode me ver no domingo, que eu vou estar das 2 às 6. E quem já tiver ingressos para Bienal no sábado, vá mais cedo do que estava pensando em ir. Eu vou estar lá de noite, na verdade, eu pretendo ir no início da tarde.
tá? Que até para os autores tem limitação de entrada. Então, aí, para não dar problema de engarrafamento, não dar problema de ser bloqueado na entrada, já teve uma vez um dos eventos, por isso que eles começaram a limitar o número de ingressos. O local da Bienal é gigante, é gigante. Eu lembro que uma vez eu fui, nem sabia essa coisa de lotação, eu não me lembro se era um dia de semana ou era um fim de semana, mas eu me lembro que eu cheguei lá, comprei ingresso e tinha bastante gente, 2 praças de alimentação, muita gente circulando, né? E esse ano tem muitas novidades. Eles têm um monte de palestras, de oficinas, de atividades com escritores colombianos, brasileiros, tem sessão de autógrafos, tem treinamentos, cada estande tem atividades diferentes. Então, assim, não é simplesmente um local para tu ver livros, tu vai, se quiser, tu passa o dia inteiro, te diverte e ainda pode me dar um oi. Domingo eu tô das 2 às 6 lá no IMB, tá? Em São Paulo, e sexta-feira também é das 2 às 6, ok? Então, assim, eu vou estar nos 3 dias, mas é importante que quem já tem o ingresso achando, tô garantido, vou entrar a qualquer hora, mais ou menos, tá? Tem que ver direitinho, não deixar para o último momento para ir no local. À noite é sempre o momento mais agitado, né? Tem mais pessoas, então procurem. Esse evento vai ser memorável, né? Eu tenho esse desejo de ir à Bienal desde 2008. Eu escrevi o primeiro livro em coautoria em 2018, foi publicado em 2019. E agora, em 2024, que eu vou à Bienal. Olha quantos anos. 16 anos. Desde a primeira vez que eu tirei a foto, que eu olhei a foto e disse, parece uma escritora, essa foto de escritora. Quero desejar a todos uma boa noite. Vão acompanhando aí nas redes sociais, vão conversando com os amigos, divulgando com os conhecidos, que tem muita novidade pela frente aí. Beijo grande, grata pela presença e até a próxima live. Vou ver se já faço a próxima live na terça-feira. Aí posso contar todas as novidades, a gente fazer mais sequências de FT e até, quem sabe, já trabalhar o terceiro chakra, né? O plexo solar, para que vocês possam ter resultados a partir da avaliação. Perceber onde se está já é 50% o resultado. Beijo grande, excelente noite e vamos nos vendo. Tchau!